Hola, hola, ¿cómo están? Soy la profe Karine de Espanhol. Olá, como vocês estão? É a professora Karine de Espanhol. Na aula de hoje nós vamos aprender sobre pretérito imperfeito. Pessoal, nós estamos na nossa última lição do nosso segundo bimestre, a lição 6, então após o término dessa lição, nós começaremos a revisar os conteúdos, fazer mais atividades em relação a eles, atividades extra livro, fora do livro, atividades complementares. E aí, essa é a última questão gramatical que iremos abordar em relação ao nosso conteúdo programático do segundo bimestre. Então, hoje nós vamos falar sobre o pretérito imperfeito em espanhol. Pretérito imperfeito, ele indica uma ação habitual no passado, mas que pode ser uma ação contínua também. Como assim? Por exemplo, ella cantava quando era chica. Ella cantava e sigue cantando. Então, olha aí, uma ação habitual que ocorria no passado. Ela cantava quando era criança, quando era menina, e aí também pode ser uma ação contínua. Ela cantava e segue cantando, então até hoje segue cantando, certo? E aí, dentro desse grupo do pretérito imperfeito, vamos ter, assim como os últimos conteúdos vistos, o grupo dos verbos irregulares em pretérito imperfeito, que são os verbos que vão fugir daquela regra em relação à mesma terminação e o radical não vai se alterar. Olhem só. Então, vemos aí que o pretérito imperfeito ele é usado para falar de ações habituais que ocorreram no passado. São hábitos que você tinha em uma determinada época da sua vida, tinha o costume de fazer sempre. Por exemplo, quando vivia em Madrid, iba ao cine todas as semanas. Então, quando eu vivia em Madrid, eu ia ao cinema todas as semanas. Então, iba é o meu pretérito imperfeito. É usado também para descrever pessoas, coisas ou lugares no passado. Por exemplo, la casa era pequeña, pero las personas vivían en un ambiente de felicidad. Então, era e viviam são os verbos que estão em pretérito imperfeito, porque expressam, aí estão descrevendo coisas, objetos, lugares. Nesse caso, descreve a casa. E aí é usado também para falar de uma ação breve que interrompe uma ação em andamento. Como assim? Quando chegaram os amigos de Maria. Então, é uma ação. Antes havia acontecido algo e uma ação breve que vai interromper essa ação que estava em andamento. Quando chegaram os amigos de Maria. Então, acontecia antes alguma coisa e aí quando chegaram os amigos de Maria. Que é uma ação que interrompe aí uma ação que estava em andamento. E outra característica é que nós vamos utilizar o verbo estar no pretérito imperfeito mais o gerúndio, que é uma forma nominal do verbo que vai terminar aí em NDO ou a terminação ando em espanhol
yendo ou indo. E aí, para expressar ações em andamento em um momento concreto do passado, informando o que estava sendo feito. Como assim? Olhem só. Estava caminhando quando escutei um ruído. Estava caminhando quando escutei um ruído. Então, estava caminhando vai ser o meu pretérito imperfeito. Por quê? Vai expressar uma ação que estava em andamento em um momento concreto. Percebam que tem relação direta com a característica que acabamos de falar acima, certo? E aí, temos um contraste, uma diferença muito importante entre o pretérito indefinido e o pretérito imperfeito em espanhol. Por quê? Apesar de muitos confundirem, o pretérito indefinido é usado para falar de ações passadas que ocorreram em um momento concreto. Então percebam aí a diferença. Não são ações habituais como no pretérito imperfeito. Por exemplo, ayer corri 20 quilômetros. Ontem corri 20 quilômetros. Outra característica que vai diferenciar o pretérito indefinido do pretérito imperfeito é que o pretérito indefinido ele é usado para falar de uma ação ou situação em andamento no passado. El año pasado estuvimos em Rússia. Então, observem aí outro contraste entre o pretérito indefinido e o pretérito imperfeito. Agora, quando falamos do pretérito imperfeito, eu percebo que é utilizado para falar de ações habituais. Olhem só então a diferença. Todos os dias corria 20 quilômetros. Observe que são ações habituais que eu tinha o costume de fazer. Outra característica agora do pretérito imperfeito, que é utilizado para falar sobre uma ação ou situação terminada no passado. Olhem só. Estávamos em Rússia quando começou a manifestação. E por último, temos aí que a característica é que é usado também para fazer referências a circunstâncias que rodeavam um fato passado. Exemplo, en mi museo hacía mucho calor e havia pouca gente. Então, hacía e havia é o meu pretérito imperfeito. São circunstâncias que rodeavam um fato passado. Certo, pessoal? Então, essa foi mais uma dica do nosso conteúdo gramatical, mais um tópico aí visto. E assim nós encerramos essa parte de explicação, essa parte gramatical da nossa lição 6 do livro didático. Então, besitos e hasta luego.